Meus irmãos, muito bom dia. Que a paz do Senhor esteja entre nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela manhã desse dia, por reunir neste espaço, neste local, consagrado para o culto ao Senhor, filhos da aliança, homens e mulheres que um dia foram resgatados, libertos, transformados pelo poder do Espírito Santo que regenerou os nossos corações. Nós estamos reunidos para adorá-lo na beleza da tua santidade. E dentre os atos de culto que prestamos a ti, está o ato de ofertar ao Senhor, de devolver uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, das dádivas que o Senhor tem nos dado, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado o pão de cada dia, tem aberto portas, tem abençoado o seu povo. Por isso dedicamos ao Senhor estes dízimos e ofertas e os consagramos a Ti, para que sirvam a este santo propósito, sustentar a obra do Senhor neste local e sustentar a obra do Senhor a partir deste local. Que a Tua boa mão conduza aqueles que têm a responsabilidade de administrar esses recursos e que o Senhor abençoe a despensa de cada família desta igreja. Que o Senhor nos dê o suficiente, ó Pai, para a nossa subsistência e para também ajudarmos aqueles que necessitam. Agora estamos também diante da Tua palavra que será lida e proclamada. E nós pedimos, Pai, que na ação soberana, graciosa e poderosa do Teu Espírito, o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor glorifique o Teu nome através da leitura e da exposição da Tua palavra. Ela é viva e eficaz. E ela pode, ó Deus, chegar aonde ninguém pode chegar. A divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. E nós pedimos que agora o Senhor nos ajude a dedicar toda a atenção à Tua palavra e reconhecer que o Senhor fala através dela. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Fala através da minha pessoa, apesar de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos. Sê conosco nessa hora. Oramos em nome de Cristo. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Olívia, está tudo bem, querida? Tudo bem, né? Nós vamos ler o Evangelho de Lucas agora, viu? Vamos falar sobre Jesus. Muito bom. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu o convido a acompanhar a leitura até o versículo 20. Lucas 2, do 1 ao 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Oportunamente, meus irmãos, nós vamos equalizar a coisa aqui. Ou levanta mais, fala como é que chama isso? O projetor, isso. Ou, enfim, abaixa a cruz, levanta o projetor, a gente vai dar um jeito, tá bom? Tenha paz no coração. Oi? Enfim, a gente vai dar um jeito. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi,
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã a respeito do verdadeiro significado do Natal. O verdadeiro significado do Natal. Eu não sei quem se apercebeu disso, mas a nossa irmã Terezinha Marinho, ela postou um texto no grupo da igreja, e eu quero usá-lo como minha introdução. É um texto, um poema de Aldemar Paiva, que oportunamente foi interpretado pelo ator Lúcio Mauro. E o que o texto diz? Talvez seja nesta época do ano que nossas carências ficam mais expostas. Damos presentes sem nos dar, abraçamos sem perdoar, beijamos sem sentir afeto, sorrimos quando por dentro choramos. Tudo para atender às exigências do espírito natalino moderno. Pois é, eu também não gosto de Papai Noel, porque ele é uma caricatura do espírito natalino. Ele está na contramão do verdadeiro sentido do Natal. A mensagem do Natal é salvação. O espírito do verdadeiro Natal não tem nada a ver com esse espírito mercantilista, sedento por lucros. Eu também não gosto do Papai Noel, porque ele é um roubador de cena. O velho barbudo, entre aspas, matou um menino de Belém. Os holofotes precisam ser redirecionados à pessoa certa. Jesus é o dono, o sentido e a razão do Natal. A glória devida precisa ser dada a Jesus, porque foi ele quem nasceu numa manjedoura, viveu como carpinteiro, morreu numa cruz e depois ressuscitou para oferecer-nos a salvação. O Natal é Jesus. A principal figura no Natal não é o velho bojudo e barbado, de vestes vermelhas e com um saco de presente nas costas.
marqueteiro do consumismo e porta-voz das vitrines e compras. Natal é Deus se fazendo carne, se fazendo homem, o rico se fazendo pobre, o Senhor se fazendo servo, a palavra de Deus que se fez carne e veio morar entre nós. Que neste Natal o mito possa dar lugar à verdade, e ela terá um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Muita gente se questiona nessa época do ano, e muita gente no nosso universo protestante, dizendo: o Natal deve ser comemorado? O Natal não é uma data pagã? Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Essa data não foi uma data estabelecida pelos homens para disfarçar uma data antiga dedicada a deuses pagãos? Há alguma ordem bíblica para que nós comemoremos o Natal? Eu admito que todas essas questões são questões legítimas e que devem ser enfrentadas por nós. Mas se os irmãos se aperceberem bem, vão notar que durante este mês nós enfatizamos que Lucas aponta o Natal de Jesus Cristo como sendo um evento digno de adoração, de música. O Natal lucano é um Natal musical. Maria canta, os anjos cantam, Zacarias canta, Simeão canta, os pastores adoram, os anjos celestiais apontam o caminho. Enfim, uma série de acontecimentos mostram para a gente que, independente de uma data específica do calendário, um fato é verdadeiro e comprovado: o Filho de Deus veio ao mundo, Deus se encarnou em figura humana, Deus deixou a sua glória, assumiu um estado de humilhação, viveu entre nós, andou diante dos nossos olhos, foi tocado e tocou, curou pessoas, operou milagres. Isso é inquestionável. Desde sempre a cristandade adora a Deus, presta culto a Deus, reverencia a Deus pelo fato de que o Verbo se fez carne e habitou dentre nós. Nós não estamos aqui dizendo: não, amanhã é o aniversário de Jesus. Não. Nós estamos aqui dizendo: o Filho de Deus veio ao mundo. Jesus Cristo realmente nasceu. É um fato histórico, é um fato que marca a história. Jesus Cristo nasceu. Ele viveu entre nós. E esse texto aponta para a gente algumas características do que é o verdadeiro Natal de Cristo. Já era noite, os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos, para que não fossem roubados ou atacados por animais selvagens. E em determinado momento, um anjo do Senhor aparece àqueles pastores e lhes dá a notícia do nascimento de Jesus. E o desenrolar dessa história aponta para a gente, em primeiro lugar, que o Natal tem origem divina. O Natal tem origem divina. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. A presença de Deus, a glória de Deus se manifestou. Um ser angelical disse àqueles pastores a boa nova. A glória de Deus tomou aquele lugar,
essa foi uma manifestação divina, porque o Natal tem origem divina. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É o que nos lembra Gênesis capítulo 3, versículo 15. A revelação do plano redentor de Deus está agora diante dos nossos olhos. Aqueles homens têm a notícia de que a verdade de Deus se manifesta, porque o Natal tem origem divina. O Natal não é uma construção humana, não é um mito ou uma história inventada, não. Muitas coisas que são objeto de adoração, de devoção humana, são mitos mesmos. Não podem ser comprovados. Gente presta adoração a alegadas revelações ou aparições de ente tal ou tal. Outros dizem ter recebido um livro sagrado de tal forma. Um anjo falou, Deus mesmo apareceu. Há muitas alegações no meio religioso a respeito de coisas celestiais, divinas, mas esta aqui é verdadeira. O Natal tem uma origem, e esta origem é divina. Deus, na sua soberana vontade, estabeleceu um plano redentor, e esse plano implicava na encarnação do seu Filho. Acabamos de cantar isso. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a glória do Pai. Não importa a sua condição social, não importa a sua origem étnica, o Filho de Deus encarnado nasceu, viveu entre nós, Ele veio para salvar pecadores, Ele veio para alcançar a minha vida e a sua vida, porque o Natal tem origem divina, não foi criada pelos homens. Mas além disso, o texto nos apresenta uma outra verdade: o Natal é a manifestação suprema da alegria. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. André, meu filho, quando você nasceu, assim como seus irmãos, você trouxe muita alegria para a nossa família. Muita alegria. Brian, Brenda e Bruna, com certeza vocês também. Lucas, você trouxe muita alegria para os seus pais, assim como a Carol também trouxe. Hugo ficou contente quando nasceu o Vitor? Ficou? Gabi? Ficou feliz? Fátima? Mais ou menos? Que família que não recebe um bebê, uma criança e fica feliz? Sem dúvida alguma. Se a sua família é uma família pequena, muito ali, limitadinha no número de pessoas, né? Talvez só mãe, pai, filho, os pais já órfãos, quem sabe, não tem mais os avós para aquela criança, mas aquela família pequena ali fica contente com o nascimento de uma criança. Mas se nasce uma criança também aqui, por exemplo, numa das famílias da igreja, aqui, gente, tem uns laços, né, familiares bem presentes, né? Vez ou outra alguém descobre que é parente do outro, né? Até a família da Leia, que chegou agora, tem um parentesco de alguma forma aí, né? Mas já pensou, nasce uma criança na família da Dona Marina. Dona Marina é prima de todo mundo aqui da igreja, praticamente. Acho que até eu, talvez seja prima da Dona Marina, né? É muita gente para ficar contente. Mas o que o anjo está dizendo para esses homens é: o nascimento desta criança será motivo de alegria não apenas para a família de José
e de Maria. Não apenas os pais dessa criança ficarão contentes, não apenas os tios, Isabel e Zacarias ficarão contentes, não. Estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, e não apenas o povo judeu, não apenas o povo no sentido étnico, não apenas o povo da aliança, que desde a antiguidade esperava pelo cumprimento da promessa, mas esta alegria pelo nascimento do Messias, do Filho de Deus, ela toma o coração de todo aquele que um dia foi alcançado pela graça de Deus. O nascimento de Jesus é alegria para mim, é alegria para você. Natal é a celebração da alegria, é a celebração do fato de que Jesus Cristo, o Salvador, veio ao mundo, que nós não precisamos ter mais medo, não há lugar mais para o medo, porque a redenção chegou até nós. O Filho de Deus veio ao mundo, o bebê Jesus que nasceu, já não é mais um bebê, ele cresceu, ele viveu a sua vida, ele desempenhou o seu ministério terreno, ele morreu numa cruz, ele foi sepultado, ele venceu a morte, ele ascendeu aos céus, e ele prometeu que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, ele nos prepara lugar, enquanto isso, ele intercede por nós. Jesus é o grande motivo da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa felicidade. Pastor, esse ano foi difícil, não há muitas razões pelas quais eu devo sorrir ou me alegrar. Sim, há uma belíssima razão para isso, meu irmão, minha irmã. Há uma boa nova, uma boa velha nova, de grande alegria, que é para todo o povo. Jesus nasceu. Ao serem informados sobre essas questões, aqueles pastores, imaginem, coração acelerado, nós precisamos lá ver esse menino, e eles, os pastores, eles, não os magos, os pastores, vão e veem Jesus na manjedoura, e saem dali extasiados, glorificando a Deus, contando essa novidade para todo mundo. É verdade, o Messias veio ao mundo. É verdade, não é preciso mais ter medo. É verdade, a alegria tomou conta do nosso coração. Nós vimos o Salvador. A mesma alegria que Simeão um dia expressou diante de Deus, a ponto de dizer: eu posso morrer, os meus olhos já viram a tua salvação. Eu não sei como é que foi o seu ano até aqui, meu irmão. Ontem à noite, às 10 horas, estava visitando meu cunhado, no hospital. A gente entende que ele está ali e deve ser chamado pelo Senhor no mais curto espaço de tempo. Nessa semana que passou, visitei também a dona Rosália, depois de uma série de desinformações, né, que nos fizeram não ir antes, porque não sabíamos se podíamos ir, mas fomos nessa semana, e oramos com ela. A Edna foi ontem, né, com o Elcio, né? E segundo a família, segundo a medicina, não há o que fazer. Nossa irmã está sedada, esperando o dia do Senhor chamá-la. Nessa semana, eu sei que algumas pessoas aqui da igreja seguem, uma jovem de 31 anos faleceu. Me lembra o nome dela? Alguém lembra? Bárbara, cadê a Bárbara? Arielle, 31 anos, 4 filhos, mãe de 4 filhos, casada, uma jovem que há 2 anos teve uma notícia de um câncer devastador, lutou, mas foi vencida, em certo sentido, pela doença. Arielle, é importante que você conheça o perfil dela no Instagram. Ela escreveu muito a respeito desse período,
e, sobretudo, glorificou a Deus com seus escritos. É muito edificante ler o que ela escreveu. Por quê? Saindo ontem da visita do meu cunhado, ele falou: eu estou em paz com Deus, estou tranquilo. Se Deus me chamar agora, eu estou tranquilo. Por quê? Porque essas pessoas, assim como os pastores, também ouviram a boa nova de grande alegria. Ouviram a respeito do Salvador Jesus Cristo que nasceu, que veio ao mundo, e se renderam a esse Senhor e Salvador. É por isso que podem ter paz mesmo em meio às tormentas da vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, não vimos como os pastores, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Assim nos escreve Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos de 3 a 9. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A alegria ficou contida na manifestação angelical aos pastores, ali não. Esta alegria indizível e cheia de glória deve estar presente no meu coração e no seu coração. O fato de Jesus Cristo ter nascido, de o Natal ser uma realidade, deve trazer alegria ao meu coração e ao seu coração, deve dissipar o temor dos nossos corações e as tristezas que são parte da vida. Mas quando eu olho para o fato de que Jesus Cristo veio ao mundo, de que na plenitude dos tempos, nosso Deus fez nascer o seu Filho, nascido de mulher, nascido entre os homens, para que todos o vissem. Quando eu penso nisso, isso deve trazer alegria ao meu coração, porque o Natal é a manifestação suprema da alegria. E finalmente, irmãos, o Natal é a concretização do plano redentor estabelecido por Deus na eternidade. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É bem provável que algumas pessoas esperavam o nascimento, a manifestação de um Messias político, alguém que pudesse livrar o povo judeu da corrupção e da opressão dos governantes de Roma. Quem sabe alguns aguardassem um Messias que pudesse livrá-los dos sofrimentos físicos, curas, e outros tantos sofrimentos que são parte da vida humana. Mas a grande missão de Jesus Cristo, conquanto Ele tenha de fato curado pessoas,
ressuscitado mortos. A grande missão de Jesus Cristo está descrita no anúncio angelical. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou na linguagem de Mateus, capítulo 1, versículo 21, salvo engano, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus nasceu, viveu e morreu para salvar pecadores, para resolver o problema insolúvel da humanidade, para dar esperança da redenção àqueles que não tinham esperança alguma, para iluminar aqueles que jaziam perdidos nas trevas. Jesus veio para dissipar as trevas, para dissipar o medo. Jesus veio para eliminar a parede de separação que havia entre nós e Deus. Jesus veio para que no véu, que é a sua própria carne cortada, Ele criasse um caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Essa criança anunciada, essa criança que é a alegria de todos os homens e que creem, essa criança nasceu e viveu e suportou os piores sofrimentos para que eu e você tivéssemos redenção, salvação. Jesus Cristo é a nossa alegria porque Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ele é a nossa alegria porque um dia o Espírito Santo constrangeu o nosso coração, melhor dizendo, transformou o nosso coração, tirou aquele coração empedrecido, aquele coração insensível e colocou um coração de carne, sensível, aberto à voz de Deus. Nós ouvimos o chamado celestial. Não estávamos lá, mas é como se o anjo tivesse dito para nós também: olha, hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em algum momento da minha vida e da sua vida isso aconteceu. Você abriu os olhos para a verdade e percebeu isso. Só há salvação em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o melhor e maior presente de Deus dado aos homens. Isto é Natal. Natal é a encarnação do Verbo de Deus. Ele sacrificou tudo, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele suportou todas as dores e sofrimentos, embora sendo Deus, embora num estalar de dedos pudesse Ele mudar todo aquele quadro, Ele suportou tudo o que suportou, para salvar a mim e salvar a você. Natal é a manifestação do amor. Do amor de um Deus que, cumprindo o seu plano redentor, não nos deixou entregues à nossa própria sorte. Não só abriu a possibilidade da redenção, Ele redimiu. Não franqueou aos homens, para que os homens pudessem, a seu bel prazer, dizer sim ou não, para a salvação de Jesus Cristo oferecida. Não. Ele salvou pecadores. Ele salvou a mim e a você. Ele nos redimiu. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. João 15:13. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, no famoso texto de João 3:16.
o que realmente é o Natal. O que de fato significa o Natal. O Natal nasceu no coração de Deus, o Natal tem origem divina. O Natal é um plano de Deus para a redenção do ser humano. O nascimento de Cristo não foi um acaso. Não. O nascimento de Cristo, conquanto trouxesse alegria à casa dos seus pais, traz alegria e dissipa o medo de todas as famílias que amam, que reconhecem, que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Natal é a manifestação do plano redentor de Deus e a concretização deste plano redentor. Que coisa boa, meus irmãos. Por isso cantamos, por isso adoramos, por isso a gente pode cantar Noite Feliz, apesar de ser manhã hoje. Mas nossas noites, nossas manhãs, nossas tardes são felizes, porque o Redentor nasceu lá no Oriente, mas também nasceu no meu coração e no seu coração. Que o Senhor Jesus, este nascido em nossos corações, nos impulsione a viver uma vida feliz, sem medo, sem tristezas, sem qualquer dúvida acerca do fato de que Ele nos ama e nos quer bem. A certeza de que nós estamos dentro deste plano redentor, somos parte dele, e que no devido tempo estaremos diante da face do Senhor, adorando, vendo a beleza do Senhor como Ele o é. Enquanto isso, celebre o Natal. Celebre hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois. Natal não é um dia para celebrarmos apenas numa data estabelecida no calendário. Porque Natal é a encarnação do Verbo, é o nascimento de Jesus Cristo. A gente tem que celebrar isso sempre, todos os dias. Que Deus nos abençoe. Que você saia daqui hoje, sim, se tiver oportunidade, para comer uma mesa farta, muita comida, muita alegria, troca de presentes, não tem problema nenhum nisso, desde que o Natal verdadeiro seja compreendido por você. E o Natal verdadeiro é um plano estabelecido por Deus desde a eternidade. O Natal verdadeiro é a manifestação máxima da alegria, da celebração. O Natal verdadeiro é a concretização do plano redentor de Deus, aplicado à sua igreja eleita, ao seu povo eleito. Que nos alegremos com essas coisas e celebremos o Natal de Jesus Cristo.